Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Então, aquele nosso livrinho que a gente já trabalhou em aula, hoje a gente vai recordar a história. Eu vou estar lendo aqui para vocês, comentando, mostrando figuras, e com isso vocês vão relembrar aquilo que a gente já estudou, tá? O que vocês refletiram, o que a gente aprendeu. Porém, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer uma releitura desta obra. Isso vai ser bem legal, porque agora eu vou saber de vocês. Eu conto a história de novo agora, depois vocês vão me responder alguns direcionamentos que eu vou dar para vocês, para levar vocês à reflexão, e aí depois vocês vão me devolver a história com o jeitinho de vocês, aquilo que vocês entenderam dos personagens, da história toda. Vamos lá? Estou animada. Então, para a gente fazer a releitura, nós vamos deixar aqui destacado alguns aspectos desta obra, para a gente ter em mente os caminhos que a gente vai seguir para fazer a releitura. Então, vamos lá. Planejamento reencarnatório, né? Nós sabemos que a reencarnação ela é previamente planejada. A formação da família. Sabemos que nós não estamos numa família por acaso. O acaso não existe. As verdadeiras riquezas. Isso é bem legal da gente perceber conforme Tintim vai descobrindo na sua nova reencarnação como é que funciona essas riquezas. Quando ele não tinha nada e agora que ele tem tudo, mas... E o amparo espiritual, é claro, né? Que a gente percebe desde o comecinho, desde quando ele era mendigo. Vamos lá? Bom, e mais um detalhe. Para a gente fazer a releitura, a gente vai dar um mergulho na história, nós vamos perceber o comportamento dos personagens, como eles agem, principalmente o rei Gustavo. Mas aí a gente vai pensar, se a gente desenvolver esse olhar crítico sobre a conduta, sobre o comportamento, que muitas vezes a gente não aprova, eu já percebi isso trabalhando com vocês, mas a gente tem que ter aquele em mente, não estou julgando a pessoa, mas o comportamento dela. Isso é que é legal a gente perceber. Eu faria o mesmo nesta situação? E o principal, tudo isso naquele tempo, né? Na Europa dos tempos medievais. Então, nós vamos mergulhar nesse contexto cultural. Então, recordando, em um tempo muito antigo, num país distante, houve um mendigo chamado Tintim. Ele viveu solitário e numa noite de inverno desencarnou. Desencarnou sozinho, desamparado, mas do ponto de vista material, aqui no plano físico, porque no plano espiritual, espíritos bondosos o ajudaram a se desligar do corpo maltratado e recolheram ele na pátria espiritual. E quando Tintim despertou lá no mundo espiritual, ele teve ao seu redor espíritos que vieram conversar com ele. E aí, de lá, a gente tem uma visão diferente, né, de estar aqui na matéria. E aí ele começou a perceber o que ele tinha feito na vida dele. Não tinha trabalhado, não tinha se interessado em estudar, em fazer nada de bom. E daí lá ele refletindo, ele acabou dizendo, quanto tempo perdido, ficar vagando pelo mundo. Ah, eu não podia ter feito isso. Veio o arrependimento. E aí, lá no plano espiritual, Tintim começou a pensar, mas também eu levei aquela vida, desperdicei aquela encarnação, porque eu era pobrinho, né? Era por isso, mas se eu fosse rico e importante, aí eu ia me preocupar com os necessitados. Se eu fosse rico, e se eu fosse rei então? Se eu fosse rei, eu ia fazer leis mais justas, eu ia dividir a minha riqueza com todos aqueles que precisassem.
E aí Tintim ficou pensando, se eu fosse rei, faria leis mais justas e até acabaria com as guerras. Enquanto ele pensava isso, ele ficava contemplando lá de cima, ao longe, as paisagens da sua infância, aonde ele viveu quando era pequenininho. Contemplando aquele lugar onde ele tinha vivido, ele de repente olhou e viu uma garotinha maltrapilha que estava pedindo esmolas. E aí ele ficou pensando, se eu fosse rei deste lugar, ela teria uma casa para morar. E aí Deus ouviu aquelas boas intenções. Aquilo era como uma prece. Então Deus resolveu atender o pedido de Tintim e providenciou para que ele reencarnasse como filho único dos reis daquele lugar, daquele país. E assim aconteceu. Tintim reencarnou como filho daquele rei. Aquela rainha, ela não tinha outros filhos. Então, desde pequenininho, Tintim foi criado para ser um dia o rei daquele país. Então, teve a melhor educação, teve tudo o que ele precisava. É claro que ele não tinha nenhuma preocupação, a não ser estudar e se divertir. O tempo passou. E aí, quando ele já era um homem adulto, porém jovem, seu pai estava doente, cansado e abdicou do trono e Gustavo teve que assumir responsabilidades de cuidar daquele reino. E daí o que aconteceu? Ele estava ainda muito imaturo para conseguir cuidar de um reino inteiro, cuidar das outras pessoas. E daí, quando viu a coroa sobre a sua cabeça, o manto nos ombros, o cedro na mão, veio a vaidade, o poder, né? É uma prova muito difícil a riqueza. É fácil para a gente julgar e dizer, mas é tão fácil, né? Para quem tem muitos recursos financeiros, doar, ajudar. Não foi o que aconteceu com ele. Agora, na reencarnação de Gustavo, ele esqueceu todo aquele compromisso anterior com leis mais justas, ajudar os necessitados, harmonia social, tudo isso ficou esquecido. A prova da riqueza, muito mais difícil, e ele não conseguiu. Rei Gustavo II achou pequeno seu reino e logo declarou guerra para o país do norte e depois para o país do sul, porque viu que era fácil, estava conseguindo fazer seu exército dominar os outros povos e aí ele foi enriquecendo cada vez mais. Só que a guerra traz despesas. E aí, como que um rei faz para conseguir o dinheiro para custear a guerra? Criou mais impostos. E eram impostos injustos, taxas muito altas, que seu povo não aguentava pagar. Qual a consequência disto? Todos tinham medo dele, passou a ser um homem temido e também detestado. Bom, e assim, o que acontece com ele? Ele não era amado, então ele não era feliz, ele não tinha amigos, ele tinha o poder, mas tinha uma grande solidão. Ele não podia confiar nas pessoas porque ele entendia que as pessoas tinham interesse na sua amizade, que não era uma amizade sincera. E isso foi tomando conta dele e ele passou a ser um homem muito angustiado, não tinha alegria e também não tinha tranquilidade, sempre se sentia ameaçado porque não era amado, né? Tinha muita gente que não gostava dele. E aí ele encontrou uma saída. Para fugir desses problemas, ele saía do castelo disfarçado de homem comum, montava seu cavalo e saía por um portão escondidinho.
todos os dias e ia lá para a aldeia. E lá na aldeia ele ficava andando no meio daquelas pessoas simples, olhando, eram pobres, mas ao mesmo tempo eles eram tão felizes, eles cantavam, eles riam, falavam alto. E Gustavo, disfarçadinho, né? Ninguém sabia que ele era o rei, lógico. Ele disfarçado ali como um homem simples, mas estava montado num cavalo, né? E as pessoas ali não conheciam ele. Então, elas estendiam a mão e pediam esmola para Gustavo. E assim ele começou a perceber que cada vez que ele doava algumas moedas para as pessoas que vinham pedir esmola, alguma coisa dentro dele relembrava um Gustavo que ele não entendia. Que situação era aquela? É claro, era o mesmo espírito, o espírito de Tintim, que também na sua encarnação anterior pedia esmola. Então aquele barulhinho daquelas moedas caindo na mão dele faziam ele se sentir estranho. Ele não conseguia identificar aquela sensação, mas sabia que era boa. Era boa a sensação de poder ajudar aquelas pessoas que pediam moedas. Olha só, quando nós aqui na presente encarnação pensamos, eu não lembro o que foi que eu me comprometi a fazer nesta encarnação. Tem a lei do esquecimento, a gente já estudou isso, né? Ok, a gente não lembra, mas nós guardamos na nossa consciência alguma coisa que nos diz o que é que nós viemos fazer, né? A gente sabe, e é isso que acontecia com Tintim. Essa sensação de ajudar as pessoas trazia o bem-estar que ele não conhecia quando estava lá na corte como rei, sendo paparicado pelas outras pessoas. Gustavo voltava para o castelo e ele pensava, eu não posso demonstrar sentimento, isso seria como demonstrar fraquezas e não fica bem para um rei. Essa era a cultura da época, essa era a educação que ele recebeu. Na verdade, é o que esperavam dele, essa atitude, né? De quem tem poder de mando, de quem é obedecido. E assim, quando ele voltava para o castelo, ele esquecia aquelas crianças magras, aqueles rostinhos das pessoas doentinhas. Ele não lembrava de nada disso e a vida continuava. Só que aquele sentimento de tristeza, de angústia, continuavam acompanhando ele. Então, todos os dias, ele voltava para o vilarejo disfarçado de homem comum. Ninguém sabia que ele era rei. E assim, ele começou a notar que tinha uma moça, também mal vestida, assim, né? Bem pobrezinha. Mas o que chamava a atenção nela não era as roupas até rasgadas e poídas, não. Era o brilho no olhar. Ele dizia que ela tinha um sorriso muito lindo e transplandecia uma luz, um brilho. E ele ficava se perguntando, será que as pessoas outras também estão enxergando isso que eu estou vendo? Esse brilho todo que vem desta moça? Quem será que é esta moça, hein? Um dia ele desceu do cavalo e se aproximou dela e convidou-a para caminharem juntos. Então, enquanto ele andava ao lado dela, ele gostava daquela sensação, aquela ternura, aqueles gestos suaves, tudo isso ele admirava, mas era tímido. Ele não sabia lidar com as pessoas, ele não sabia lidar com seus sentimentos. Então, diante daquela situação, ele se via mudo, tímido, e ao mesmo tempo ele se perguntava, mas eu sou um rei, eu não posso me sentir assim perto de uma moça. Mas aquela energia, de uma energia superior moralmente, deixava ele desconcertado. O tempo foi passando
E aí, todos os dias, ele montava seu cavalo, ia naquelas roupas disfarçado e ia encontrar com ela. E juntos caminhavam, observando a natureza. Ele não falava muito, mas nessas alturas ele já sabia seu nome, Inês. Linda, suave, amorosa. E assim ele foi conquistando o coração de Inês, pouco a pouco, todos os dias, naquela caminhada, ele disfarçado como um homem comum. Aí chegou a primavera. Ele então mandou lá no seu castelo que providenciassem o ramalhete mais lindo que pudessem fazer. Ele ia presentear Inês no dia seguinte. E foi ele, todo importante, feliz, contente com aquele ramalhete maravilhoso de flores magníficas que tinha no seu castelo. Quando ele foi chegando perto dela, ele viu que ela estava na cabeça uma guirlanda feita de margaridas, enfeitando seus cabelos longos. Aí ele então olhou e pensou, não, eu não posso dar essas flores para ela. Ela está tão linda com essas margaridas, esse presente não está à altura dela. E assim ele continuou tentando agradar a moça. No dia seguinte, ele pegou uma joia cara, era feito de âmbar, é uma pedra meio amarelada, mas preciosa. E aí ele pegou aquela joia e falou, hoje eu vou agradar a Inês com esse presente. Quando ele foi se aproximando, que ela ouviu, os olhos dela brilharam de alegria. E quando ele viu aquele brilho no olhar, ele pensou naquela pedra daquele presente que ele estava levando, achou que não estava à altura dela. Não, era insignificante aquela pedra diante daquele brilho, daquele olhar. Bom, no dia seguinte, ele tentou pela terceira vez levar um presente para Inês. E aí ele levou um chale de família, uma coisa assim muito importante, porque tinha um valor afetivo, só que ela tinha um detalhe. Esse chale era feito com fios de ouro. Ele pensou, é claro que ela vai gostar, ela vai amar esse chale. É que Gustavo, ele não tinha entendido ainda essa grandeza desse espírito da Inês. E o que ele sabia fazer? Ele estava acostumado com bens materiais. Então ele entendeu que aquele chale agradaria. Não foi o que aconteceu. Quando ele entregou para a moça disse, não posso aceitar. Com certeza ele seria roubado, porque tem fios de ouro nele. Gustavo ficou pensando, o que fazer para agradar esta moça? Então Gustavo disse para ela, diga, pois, a este seu servo o que poderia te ofertar para te trazer felicidade. Treinando a humildade, né? Se colocando como servo da moça. E ela disse, nada, não preciso de nada, sou feliz dentro das minhas condições. E nada mais desejo, nada mais peço, a não ser fé, alegria e saúde. É claro que ficou difícil para Gustavo entender, porque Inês ainda complementou. E nada disso tem me faltado pela bondade de Deus, porque desde que o Senhor está vindo aqui nos visitar no vilarejo, com a sua bondade, porque ele dava esmolas, né? Não tem deixado o povo morrer de fome. Olha que bonito. Nesse momento, Gustavo disse para ela, então você acha que foi Deus que me mandou? Aí ela falou, sim, o Senhor foi instrumento da vontade de Deus. É claro que ele, como não entendia esses valores religiosos, ele achou que era ingenuidade da moça, né? E ainda disse, olha, ainda que você me considere um mensageiro de Deus,
não creio que eu possa te dar fé, alegria, saúde. E aí ele olhando assim para o horizonte, ele ainda acrescentou, e se eu tivesse esses poderes tão raros, esses valores tão raros, eu sou tão egoísta que eu não ia dividir com ninguém, ficaria tudo para mim. Aí ele explicou, eu pensei que você gostasse de vestidos caros, bonitos, ou por exemplo, um cavalo. Olha esse cavalo como é lindo. E aí ela olhando para o cavalo, ela disse, realmente, esse cavalo é muito bonito, até parece cavalo de um príncipe. Gustavo percebeu que estava prestes a resolver aquele problema, agradar a sua amada. E então ele disse para ela, seguro de si, pode dizer sobre a terra qualquer coisa que você queira e eu posso te dar, garantiu. A moça então ficou meio acorada, assim, envergonhada, mas ela criou coragem e disse, Senhor, para que eu fosse completamente feliz, bastaria uma confirmação, uma certeza. E ele então disse, sim, ansioso. E para surpresa de Gustavo, qual era o maior desejo de Inês? Ser amada. E aí ela disse, existe em seu coração um verdadeiro amor por mim? É tudo o que desejo na vida. Então ele ficou surpreso, porque não era isso que ele esperava. Ele estava oferecendo para ela grandes valores materiais, mas ela só queria ser amada. E isso vinha atender aquele desejo dele. No fundo, aquele homem solitário, angustiado, sem amigos, triste, mas ao mesmo tempo um homem que vivia guerreando e tomando terras dos outros povos, um homem temido. No fundo, ele só queria ser amado também. E depois desta resposta, ele acabou revelando a Inês, não tinha mais como esconder. Sim, ele era o rei daquele lugar. Bom, conversaram e marcaram o casamento. Isso aconteceu só depois que eles se conheceram os seus corações e não os seus valores e nem o que ele representava naquele reino. Depois do casamento, Gustavo foi se transformando num homem mais humano, brando, mais compreensivo. À medida que vinham os filhos, ele ia se transformando num novo homem. E aí, com o tempo, ele resolveu devolver para aqueles reinos aquelas terras que ele tinha tomado nas guerras, que eu contei lá no começo. Devolveu as terras do norte, do sul, porque daí ele descobriu que não precisava mais daquelas terras, ele não precisava mais daquelas riquezas. Ele finalmente já tinha tudo o que ele podia querer na vida. Ele tinha encontrado o amor, estava em paz com a sua consciência, porque finalmente tinha se tornado um homem bom, que fazia o bem naturalmente. Agora que chegamos ao final da nossa historinha, recordando na verdade, né? Vou contar para vocês. A ilustração foi feita pela Sabrina e a última foto foi feita pela Gabi. Muito obrigada, meninas. Agora, o restante do trabalho é com todos vocês. Eu espero a releitura. E para isso, eu preparei um roteirinho que vocês vão ver no próximo slide. Algumas perguntas para vocês responderem. Nem precisa responder para mim, para vocês mesmos. Leiam de novo, se for necessário, que todos vocês têm o livro do nosso grupo, né, que foi colocado lá.
Se for preciso me perguntar alguma coisa, não entendi, vamos conversar, eu estou aqui. E depois que vocês pensarem um pouco sobre o assunto, conta para mim o que foi que você entendeu dessa história. Tem tanta coisa que eu não comentei, porque eu sei que você vai perceber e que vai falar para mim depois. Então eu estou esperando, tá? O roteirinho é só para vocês se guiarem naquilo que eu estou esperando que a gente faça de reflexão. Mas a releitura é com vocês. Eu quero ouvir do seu jeitinho, tá bom? Um beijo. Estou feliz de estar aqui com vocês. Até mais.